Daniela já no começo falou, é muito importante você saber qual é a faculdade que você quer estudar no Canadá. Na próxima pergunta aqui que eu tenho, sobre a questão de falar a língua do país da qual você quer ir trabalhar, morar. Como é que você vai falar português num país que só fala inglês? Ou francês? Saiba falar a língua pra você não ficar igual o Jonas tá aqui, ó, se lascando e aprendendo com essas meninas aqui. Né? Aprendendo de pouquinho em pouquinho, passo a passo. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Vamos, essa pergunta aqui, posso perguntar para as duas, acredito que as duas têm coisa para entregar para a gente. Vai anotando essas ricas informações aí. Geralmente, quais são os requisitos e os documentos que a universidade pede? Porque foi falado aqui, ó, prepara os documentos, prepara tudo direitinho, mas preparar o quê? Então, como a Nayoli disse, depois de tu escolheres a faculdade ou a universidade que tu queres estudar, tu precisas ver quais são os requisitos dessa universidade. O Canadá tem mais ou menos 14 províncias e cada província pede documentos diferentes, cada universidade pede documentos diferentes. Nós vamos falar especificamente da província de Ontário, que é onde nós vivemos e estudamos, e da nossa universidade, chama-se University of Western Ontario. Por exemplo, se tu fosse estudar em Quebec, que é outra das províncias do Canadá, tu aí, por exemplo, não ias necessitar falar inglês, terias que aprender francês. Então, por isso é que é necessário saber a universidade que tu queres estudar, em que província está essa universidade e quais são os requisitos. O que é necessário para quem está vindo estudar no Canadá a respeito do falar o inglês? Eu falo inglês, beleza ou não? Como é que é? Então, geralmente nas universidades de Ontário e na nossa universidade, na Universidade do Western Ontario, há 3 coisas que a universidade pede para tu poderes aplicar. Então, a primeira coisa que eles pedem é um certificado ou um comprovante que tu falas inglês, ok? Oh, aí no Brasil tem as escolas de inglês, os cursos que eles dão esse certificado, essa declaração. É um diploma, a gente fala de diploma aí no Brasil, para você poder dizer que realmente você cursou inglês e tal, tem pelo menos o básico ou não, tem que ser já o... Sim, então, esse certificado de inglês no Canadá chama-se ESL. ESL. Chama-se ESL. Tão famoso ESL, você conhece? Então, se tu tens que ter um certificado de ESL que comprova que tu falas inglês, ou que tu tens o inglês suficiente para poder entrar na faculdade. Esse é o primeiro passo. Então, peraí, mais ou menos assim, o inglês básico não tem nada a ver com a linguagem da universidade, é diferente? É diferente, então, por exemplo... Dica aí, gente. Por exemplo, eu e a Nayoli, nós tivemos processos para entrar na faculdade diferentes. Então, como eu disse, então, são 3 coisas que a universidade vai pedir para tu poderes estudar como estudante internacional. Primeira coisa é um certificado de inglês, um certificado que prova que tu falas inglês, o ESL. A segunda coisa são as tuas notas do ensino médio, ok? Dos últimos 2 anos do ensino médio. E a terceira coisa é um formulário que tu fazes online, que pede a tua informação individual e tu mandas online para a universidade. Então, como eu expliquei, eu e a Nayoli tivemos processos diferentes. Eu sempre estudei em inglês. E eu terminei o médio no Canadá. Então, eu não tive que ter comprovante de inglês. Eu simplesmente tive que dar as minhas notas do ensino médio e fazer o formulário online e enviar para a universidade e esperar que eles me aceitassem ou não. Já a Nayoli teve que fazer um curso de inglês para poder entrar na universidade. Então, ela vai falar sobre isso. Então, peraí, você chegou e teve que primeiro fazer o curso de inglês. É verdade. Porque eu sempre estudei em português, acabei o médio em português e como o Canadá pede um certificado que fales inglês e eu não tinha no momento, não tinha o ESL, então a minha aplicação, o meu processo foi diferente. A universidade tem um centro de inglês, tem o Western English Language Center, que proporciona o inglês que vai dar o certificado que comprova que tu falas o inglês no nível acadêmico, podes entrar para a universidade. E quando cá cheguei tive que fazer primeiro o inglês, que para o curso, a Daniela até vai me ajudar a explicar, para poder fazer o curso tens de fazer primeiro um teste, não é? Que é composto por áudio, tens de fazer um teste de áudio, gramática, escrita e fala, sim. Consoante ao resultado do teste de inglês,
eles vão te direcionar para um nível. Dá para saber o nível que a pessoa Sim. tem de entendimento, de escrita, de fala, enfim, né? Exatamente. Gente, então peraí. Eu estava pensando, como acho que você aí também, talvez, que ainda não tem conhecimento, tem pessoas que estão assistindo e têm o conhecimento, de que se eu não tenho esse certificado, então eu nem posso sair do Brasil para estudar. Não, pelo jeito, então eu posso vir falando só o português e ser colocado na universidade da qual você tem condições ou está sendo bolsista para poder aprender o inglês no nível universitário para você poder estudar. Exatamente. Então pode ser feito isso. Pode ser feito isso. Vem para o Canadá como estudante de inglês primeiro, Sim. mas aprender o inglês. E depois olha outra fazer o dica, inglês. sai daí, não para estudar já na faculdade, para estudar inglês. Boa dica, né? Que vai ler para poder E estudar na aí universidade. sim vai te dar condição, né? Vai te habilitar para estudar na faculdade. Você terminou o high school? Terminei o high school, os últimos 2 anos da high school eu fiz aqui. E por ter terminado a high school aqui, eu sempre estudei em escolas em inglês, então não tive a necessidade de fazer o curso. Agora, eu tenho informação sobre o curso de inglês porque na universidade onde eu estudo, eu sempre estive com muitas pessoas que fizeram o curso de inglês. Então, é como a Nayoli disse, tu vais fazer primeiramente um teste, que tem essas 4 partes que a Nayoli disse, que é um teste de áudio, escrita, gramática, né? E a outra é... Só para explicar, o áudio seria a Listening. pessoa fala e Não, aí você e tem que saber o que ela está falando, é isso? Entender? Ou eles põem uma gravação. Há uma gravação também. Sim, onde estás a passar alguma coisa e tu respondes baseado naquilo que estás a ouvir. E tem que responder Perguntas. escrevendo Escrevendo. ou falando? Escrevendo. Porque eles querem saber a sua escrita. Sim, Como e é que você saber está se tu ouvindo, entendes. entendendo e já escrevendo. Sim. Depois o texto Olha, gente. de fala é tu com outra pessoa, a pessoa fazer perguntas, a falar contigo para saber o que é que tu sabes, o que é que não sabes. Depois também tem gramática, onde Responder Gente, a gramática, meu verbos, Deus. números, Verbo essas to be, coisas. essas coisas Exatamente. todas, começo de tudo da língua. Depois tem a escrita que é como se fosse alguma redação. Uma redação, uma Faz uma redação. Rodando um tema e tu vais fazer uma coisa de cabeça tronquinho mesmo, uma introdução, um desenvolvimento E uma conclusão. para ver como é que Tudo tá sido em lá. inglês. Tudo em inglês. Se em for inglês. no caso em Quebec, Se fosse em em Quebec, francês. seria em francês. Mesmo que lá fale o inglês também. Não, mas no Quebec fala-se francês. Só. Sim, Quebec é uma província onde só se fala francês. Tu podes encontrar pessoas que falam em inglês e realmente em Quebec tem universidades que oferecem cursos em inglês e em francês. Mas a província é uma província em francês. Mas voltando ao curso, depois de tu completares o teste, né? Eles põem-te num nível. Então, há 3 níveis. Tem o beginner, que é o principiante. Iniciante. Desculpa. Iniciante. Depois tem o intermediate, que é o intermédio. Depois tem o Intermediário. advanced, que é E o avançado. Baseado em como tu fizeres o teste, tu vais ser posto num destes Eles te níveis. direcionam já Sim. para o nível certo para você prosseguir na sua carreira Sim. linguística, sei lá se é assim que fala. Então, A aprender o inglês. exatamente. Então, para tu teres o certificado de inglês, tu tens que completar até o advanced, o high advanced, né? Então, vamos dizer, se tu fazes o teste para entrar no curso de inglês e eles posicionam-te como principiante, és capaz de demorar 1 ano até completares todo o curso de inglês. Opa, aí tá chegando então ao entendimento dos 3 anos da Nayoli. Exatamente. E agora ela finalizou o 1º ano. Sim, porque se tu fazes o curso de inglês e eles acham que tu precisas estar que tu estás no nível de principiante, tu vais ter que fazer o nível de principiante. O nível de principiante. Se passares o nível de principiante, vais para o nível intermédio. Se passares o intermédio, vais para o avançado. E em cada um desses níveis tem subníveis. Oh, É. por isso que demora. Sim. E cada são 4 E meses. cada um desses níveis são 4 meses. 4, gente, já se prepara aí, ó, 4 meses em cada subnível, ou seja, né? Sim. É isso aí, você entendeu? Então, dizer, tu podes demorar mais ou menos 1 ano ou 16 meses para fazer o curso todo
de inglês para Ou mais. conseguir conseguires o certificado, Ah. ou simplesmente se o teu inglês for bom e eles puserem-te diretamente no avançado, podes terminar em 4 meses. Isso aí já depende do teu nível de inglês e de quão bem tu fizeres aquele exame, O exame, o exame para poder entrar no centro de inglês. Deixa eu falar uma coisa pra você, vou aí perto agora. Gente, prepara o bolso, porque custa dinheirinho e cada dia você tem que se manter e eles querem saber se você tem grana. Não esquece disso, porque não adianta só querer falar inglês, vir pro Canadá, tem que ter din-din. Ou a bolsa, como elas, um patrocinador aí, quer seja uma empresa, quer seja a sua família, seu pai, seu patrão, enfim. Não sei, se prepare, não é assim, eu vou pro Canadá estudar, mãe, tchau. Tá, vamos lá, né, gente? Aqui o dólar é canadense, é diferente do dólar americano.